turma, sou o professor Galeno Coelho, estou gravando aqui uma aula de matemática para os alunos do sétimo ano. Nessa aula vamos tratar sobre a decomposição por meio de fatores primos, como fosse aí o MMC, tá bom? Vamos lá? Então, decomposição em fatores primos. A decomposição em fatores primos é uma ferramenta muito importante no desenvolvimento matemático, pois com ela é possível, simplificar expressões numéricas ou algébricas e calcular o MDC, que é o máximo divisor comum, ou MMC, que é o mínimo múltiplo comum de números inteiros. Então, vocês já aprenderam, qual é os múltiplos e seus divisores e aprendeu sobre os números primos. Então nós vamos aprender também a usar aí o MDC e o MMC. A decomposição em fatores primos é um dos resultados mais importantes dentro do campo da álgebra e é conhecida formalmente como teorema fundamental da aritmética, que afirma que todo número inteiro positivo maior que 1 pode ser escrito ou pode ser decomposto na forma de multiplicação de números primos. Então já gravei aí uma videoaula, sobre a decomposição lá na adição. Então, a decomposição na adição é uma forma, tá? A decomposição por meio de fatores primos na multiplicação é um outro jeito e a gente vai abordar também. E qualquer dúvida, pode recorrer aí a outras videoaulas que vão ajudar vocês. Então, como fazer a decomposição em fatores primos? É primordial entender o conceito de número primo, uma vez que vamos utilizá-los para decompor os números inteiros. Vamos aqui fazer uma breve retomada da definição de números primos. Então, os números primos são aqueles que apresentam em sua lista de divisores somente o número 1 e eles mesmos. Para verificarmos se os números 11 e 21 são ou não primos, por exemplo, devemos listar os divisores de ambos os números. Então, o divisor 11, ele é divisor apenas por 1 e por ele mesmo. Já o divisor 21, ele é divisível por 1, por 3, por 7 e por 21. Então, ele não é um número primo. Veja que ao listar divisores de 11, aparece somente o número 1 e ele mesmo. Assim, o número 11 ele é primo. O que não se aplica ao número 21, que apresenta mais números além de 1 e 21. Portanto, o número 21 ele não é primo. Os principais números primos que utilizamos para realizar a decomposição são os primeiros. Assim, é muito importante que saibamos pelo menos os seguintes primos: o número 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23, 29, enfim, é infinito aí a lista dos números primos. Até já passei aí a tabuada não, no Excel, uma calculadora, também gravei um vídeo de como poder usar aí essa calculadora preparada no Excel para descobrir aí os números primos que vai ajudar vocês. Repetindo, os principais números primos que utilizamos para realizar a decomposição são os primeiros. Assim, é muito importante que saibamos pelo menos os seguintes primos: o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23 e 29. Então, esses são os principais. Dificilmente a gente vai usar muitos números primos para decompor, tá? Mas, em especial, são esses, tá bom? Esse aqui é só para repetir com respeito aos números primos. E quando falar de decomposição por meio de números primos, lembre-se que a gente está falando do MMC e o MDC, que é o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, que também gravei aí uma videoaula e vou passar para vocês como pode aplicar esse conhecimento. A princípio, eu só vou ensinar como montar aí a decomposição de fatores primos. Então, como decompor um número composto, ou seja, que é par? Então, para decompor um número composto, devemos realizar divisões sucessivas por números primos. Isso se a divisão for possível, até que o quociente seja igual a 1. No final, devemos escrever os números primos utilizados em forma de multiplicação
ou uma forma fatorada. Vejamos os exemplos a seguir. Então, um exemplo de decomposição na adição, tá? Na adição, a decomposição ocorre dessa forma. Então, o número 256 e o número 209, eles estão na forma de composição, certo? Aí, quando eu começo a separar eles em unidade, dezena e centena, é feita aí a decomposição. Então, à esquerda está a minha composição, tá correto? Então, a composição dos meus números é 56 e 209. Na coluna à esquerda está a forma em decomposição. Se você for ver, isso aí está do jeito que a gente faz, por exemplo, os cálculos, 256 mais 209. Então eu quero fazer de cabeça, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou somar as centenas primeiro, 200 mais 200. Depois eu vou somar as dezenas e depois vou somar as unidades. Então isso aí é apenas um termo técnico, né? Decomposição. Então, para eu fazer a decomposição em forma de adição, eu preciso simplesmente separar a unidade, a dezena e a centena. Pronto, é isso. Pronto, está feita a decomposição. Correto? Agora, e na multiplicação? Como a gente faz a decomposição por meio de fatores primos? Pessoal, aqui é só um exemplo, tá? No dia a dia vocês não vão fazer de acordo com esse exemplo, porque vocês já estão um pouquinho mais avançados. Então vocês já estão, né, de um modo mais rápido, né? E até mesmo usando o calculador a gente vai conseguir fazer um cálculo muito mais rápido. Dificilmente no dia a dia vocês vão fazer isso. Mas, só para que vocês possam entender, é isso que está acontecendo. Olha lá só. Escreva o número 24 na forma fatorada. Então, para escrever o número 24 na forma fatorada, devemos dividi-lo pelo primeiro número primo que seja possível. Ou seja, dividir o número 24 por um número primo na qual a divisão seja exata. Utilizando aí o algoritmo da divisão, vamos dividir o 24 por 2, que é o primeiro número primo. Então, 24 dividido por 2 é igual a 12. Certo? Resta 0. Ótimo, legal. Agora vamos para o próximo. Você viu? O quociente 12. Agora vamos se concentrar aí no quociente 12. Agora o quociente encontrado agora foi o número 12. Então devemos dividir novamente pelo primeiro número primo cuja divisão seja exata, ou seja, por 2. Então 12 dividido por 2 é igual ao quociente 6. O resto é 0. Então vamos pegar agora o quociente 6 e vamos dar sequência. Então devemos continuar esse processo até que o quociente seja igual a 1. Observe que agora o quociente é igual a 6. Logo podemos dividir por 2, pois o número 2 é o primeiro número primo da qual a divisão ainda é possível. Então 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2, 6. Resta o 0 e temos aí o quociente 3. Note que agora o quociente agora é igual a 3, portanto não é possível dividi-lo por 2. Nesses casos, vamos dividi-lo pelo próximo número primo, cuja divisão seja exata, ou seja, por 3. Então, 3 dividido por 3, tá vendo? 1 vezes 3, 3, 3 menos 3, 0, o quociente 1. Então, quando chega no quociente 1, né? Pronto, resolveu, parou ali. Correto? E essa aula de divisão sobre quociente, resto e os termos técnicos já também tem para vocês aí numa videoaula só para isso. Como o quociente é igual a 1, a decomposição chegou ao fim. Basta agora escrever os números primos que estão dentro da chave em forma de produto. Veja, lembra que eu falei para vocês, fatores, produto, sempre está atrelado à multiplicação. Também isso está lá na videoaula sobre a revisão da multiplicação. Tá, gente?
Então, esses termos técnicos é bom vocês ir pegando e aprendendo. Então, fator, lembre-se, multiplicação. Produto, igual a multiplicação. Lembre-se disso, né? Então, o fator, a soma desses fatores, o nome que se dá ao resultado disso chama-se produto. Então, tá lá na videoaula direitinho. Então, 24 ele é igual a 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 3. Então, também está lá na aula de potência. Quando as bases são iguais, mantém a base e soma o total em cima e forma um expoente. Olha só, 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, né? Que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Então, ficou maravilha aqui. É isso. Então, a decomposição do número 24, quais são os números que decompõem o número 24? O 2 e o 3. Agora, veja que escrevemos o número 24 em forma de produto. Isso significa que fatoramos o número 24 utilizando os números primos. Algo bem simples, né? Lá no livro Aprender Sempre, até precisou desse conhecimento para a gente responder uma pergunta. Eu acredito que vocês lembram que a gente fez isso em sala de aula. Agora escreva o número 25 em forma fatorada. Nesse exemplo, vamos utilizar novamente o algoritmo da divisão, mas vamos escrevê-lo de maneira diferente. Veja, 25 dividido por 5 é 5, 5 dividido por 5 dá 1. Beleza? Legal. Então, o número 25 na forma fatorada é 5 ao quadrado. Só isso. Então, ele é apenas um fator que primo, né? Que acaba decompondo ele. Não tem um outro número que decomponha esse número 25. Agora, um exercício simples, né, que eu fiz aqui. Decompõe em fatores primos o número 192. Obviamente que a gente não vai fazer igual, né, no exemplo que eu falei, item a item, né? Quociente a quociente. Correto? Então, 192 dividido por 2 dá 96. 96 dividido por 2 dá 48. 48 dividido por 2 dá 24. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E 3 não dá para dividir por 2. Vamos pegar o próximo número primo, que é o 3. E 3 dividido por 1, quociente 1, resolveu, parou aí. Então, o número 192, em sua forma decomposta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, 2 elevado na potência 6, que ele repete lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente põe o 2, que é a base, e o 6, que é o expoente, vezes 3, que vai dar 192. Novamente, os números, fatores primos que decompõem o número 192 é o 2 e o 3. Então, você vê que esse aqui a gente usa bem menos números do que lá da decomposição por adição. Lá na adição a gente tem que separar unidade, dezena e centena. Aqui não, aqui é poucos números, né? Apenas os números primos que decompõem o número 192 é o 2 e o 3. Tá aí a biografia, onde eu tirei essas informações, tá o endereço aí na internet, no YouTube, e algumas videoaulas falando sobre a decomposição de números primos, caso vocês queiram se aprofundar no assunto. Obrigado a todos e bons estudos. Até mais.